Pastor Bruno é um grande amigo mesmo. Ele e Marcela são amigos que nos surpreenderam com a sua amizade lá em São Paulo, tendo em vista que as coisas lá não são como nós estamos acostumados no interior. Eu também morei no interior muito tempo. Foi em Barretos que eu conheci o Evangelho. Minha esposa é barretense. E nós estamos aqui com grande alegria. Obrigado, Pastor Bruno. Obrigado, Marcela. Você é um grande amigo. Um dos melhores pregadores que nós temos lá em São Paulo. Na capelania, com certeza, é alguém que me dá muito prazer ao ouvir pregar, porque sei que é um homem fiel, um homem eloquente na palavra do Senhor e um homem piedoso. Deus o abençoe, meu amigo. Essa igreja é muito abençoada pela sua presença aqui. Eu quero ler com vocês Josué 14, vocês já sabem. E estava aqui ao meu lado, pertinho de mim, na flauta, Dona Sandra. Dona Sandra é a minha esposa há 29 anos. Eu agradeço a Deus por isso. Eu digo que ela é minha namorada de 29 anos. Às vezes os meus alunos ficam meio assustados. Eu falo na sala de aula, eu tenho uma namorada de 29 anos. Como assim, professor? Mas ela é minha namorada de 29 anos. E ela sabe disso. E é muito bom viver ao lado dela. Ela é muito corajosa. Porque ela sempre diz para mim, eu te amo até a eternidade. Isso é muita coragem. Mas uma coisa que eu sempre digo para ela, promessa é dívida. Você acredita que promessa é dívida? Você já fez alguma promessa? Você acredita que se você fez uma promessa, você verdadeiramente está endividado? No sentido de que você precisa pagá-la? Ou você precisa cumprir com a sua promessa? Nós gostamos demais das promessas que Deus tem feito para nós. O texto que nós vamos ler é um texto de promessa, não tenha dúvida disso. Você vai observar na leitura que o texto destaca, alguém jurou. Outras 2 vezes ele diz, alguém prometeu. E outras 3 vezes, então pelo menos 6 vezes, alguém falou. Então nessas 6 ocasiões, nós temos aqui uma promessa que é relembrada. Só que a promessa sempre exige de nós uma contrapartida. Não para ganhá-la, não para obtê-la. A promessa é de Deus. E eu não posso fazer nada para obter a promessa de Deus. Eu não posso trocar com Deus nada. Eu não tenho uma moeda em minhas mãos que me permita adquirir a promessa de Deus. Mas eu me comporto. Eu tenho uma reação. Diante da promessa de Deus, eu tenho uma atitude. Diante da promessa de Deus, eu digo, eu sei que ela é preciosa, eu sei que ela é valiosa, e eu tenho que reagir à promessa de Deus. E aqui nós temos isso. Josué capítulo 14. Nós temos exatamente esse tema que eu apresentei aqui para vocês. Deus prometeu, Deus cumprirá. E nós, o que faremos? O texto no verso 6 diz assim, por favor acompanhe a leitura desse texto. Nós vamos explicar versículo por versículo. Então deixe a sua Bíblia aberta. Chegaram os filhos de Judá a Josué, diz o verso 6, em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra e eu lhe relatei, repare, como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, certamente a terra que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés,
andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Feche seus olhos mais uma vez. Bondoso Deus, lemos a tua palavra e com alegria nos colocamos diante do Senhor. E por isso clamamos também que o teu Espírito Santo nos dê iluminação. Teu Espírito já testificou conosco, já testificou em nosso coração que esta palavra é verdadeira. Que os relatos aqui que foram escritos dizem respeito à verdade. Agora, Senhor, que o teu Espírito ilumine o nosso coração, para que essa verdade tome conta de nós, para que seja uma verdade prática e naquilo que nós venhamos a fazer, sejamos guiados pela verdade do Senhor, que inclui a tua promessa. Em nome de Jesus, falar com a tua igreja nesta manhã é o que nós te pedimos. Amém. Josué. Josué é o autor desse livro. Bom, certamente não temos a certeza se ele escreveu todo o livro, porque o livro narra a sua morte. O que nós sabemos com certeza é que este livro, atribuído a Josué, tem um marcador histórico, marca um momento da história. É um momento muito importante da nação de Israel. Josué ocupa o lugar que antes tinha sido de Moisés. Ele é aquele que dá sequência à liderança de Moisés. O capítulo 1 de Josué é exatamente isso. É quando Deus chama Josué e diz: Josué, você levará o povo na direção que eu quero. Você será aquele que dará continuidade à liderança de Moisés. Então seja forte e corajoso, porque o povo é numeroso. As pessoas que você terá que liderar são muitas. E elas têm muitas opiniões, elas têm muitas percepções da vida, e muitas das suas percepções não coadunam com aquilo que eu ensino. Ou seja, Josué teria que enfrentar um povo que muitas vezes ia se desviar da palavra de Deus. Então, nesta liderança de Josué, ele já sabia o que esperar. Eu preciso ser forte e corajoso, e não posso me desviar da palavra do Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda. E assim, então, Josué é introduzido na liderança deste grande povo, e ele passa a conduzir este povo para um lugar chamado Terra Prometida. Sim, esse é o tema que cerca Josué. Nós vamos entrar na Terra Prometida, porque Deus fez uma promessa. Nós vamos entrar na Terra Prometida porque Deus jurou. Então esse tema se destaca. O tema da promessa se destaca. Eu vou fazer aquilo que diz respeito à promessa do meu Deus. Só que para cumprir a vontade de Deus e aproveitar ao máximo a promessa do Senhor, para ter o melhor da promessa de Deus, Josué aprende logo cedo que ele precisa ser leal e fiel a Deus. A promessa foi dada. Mas qual é a nossa postura diante da promessa? Deus prometeu, Deus cumprirá. Qual será a nossa atitude? Nós o que faremos? E Josué descobre que essas atitudes são atitudes que devem honrar a Deus. Logo no capítulo 5,
nós encontramos algo extraordinário. Capítulo 4 e 5, nós temos Josué fazendo algo extraordinário, que é a circuncisão deste povo. Durante todo o período do deserto, eles não praticaram a circuncisão. Isso era muito sério, porque é marca da aliança. A circuncisão é marca da aliança. É como se você estivesse na igreja por anos e mais anos e mais anos e nunca quisesse o batismo. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Como é que esse povo andou por 40 anos no deserto e não praticou aquilo que diz respeito ao selo e o sinal da aliança? Precisamos praticar isso. E eles fazem. Eles fazem também a celebração da Páscoa. O que era extraordinário naquele momento. Porque a Páscoa aponta para Jesus. E aponta de maneira muito clara. E Josué está ali para ser um tipo de Cristo. Vamos celebrar a Páscoa. Vamos celebrar a circuncisão. Vamos celebrar a aliança. O Senhor tem um pacto conosco e nós precisamos responder a esse pacto. Não é troca. Não é de forma alguma uma barganha. É uma resposta. Resposta ao que Deus é na nossa vida. Vamos responder ao Senhor, celebrando a circuncisão, celebrando a Páscoa, relembrando a aliança de Deus. É claro que depois disso o Senhor aparece para ele. E é extraordinário, porque ele diz para Josué, Josué, tira as sandálias, porque você está num lugar santo. E Josué sabe naquele momento que ele estava na presença de Deus. Isso, meus irmãos, aquece o nosso coração profundamente. Eu tenho uma enorme jornada pela frente. Eu tenho cidades que são muito bem armadas, cercadas por muralhas. Como é que eu vou enfrentar a vida? Como é que eu vou sair na segunda-feira para trabalhar? Deus está com você. Ele traz uma espada em suas mãos. Ele é realmente o nosso comandante. A batalha pertence a Deus. Josué, nesta hora, sabe que exatamente o bondoso Deus está com ele. Ele pode seguir em frente. E aí você já sabe o que acontece. Eles destroem as muralhas de Jericó de uma forma extraordinária, miraculosa, de uma forma fantástica. As muralhas caem. Que bom, Deus está conosco. Eles andam um pouquinho mais e encontram uma cidade cujo nome é Ai. Uma pequena cidade. Josué acha que se enviar um pequeno exército vai dar tudo certo. Mal sabe ele que ali tem um homem chamado Acã. E Acã resolve pegar algumas coisas que Deus não permitiu. E é nesta hora que Josué percebe o que acontece conosco. Mesmo tendo as promessas de Deus, quando nós desafiamos o Senhor, não sendo fiéis a Deus. É uma grande derrota, enorme. E quando essa derrota acontece, Josué descobre que a promessa é maravilhosa. Ela é inigualável, mas eu preciso ser fiel. Que a promessa é única, mas eu preciso ser leal. Que a promessa não se compara a nada desse mundo. Mas eu preciso seguir em frente com Deus. Eles então recuperam a vitória. Continuem em frente. E aparece então o povo de Gibeão. E da mesma forma, ao invés de buscarem a Deus em oração, eles não fazem isso. E são enganados. Bom, você já percebeu? É uma história de altos e baixos. Sim, é a nossa história. Às vezes nós estamos no ápice da promessa. Mas às vezes nós tropeçamos e nós não aproveitamos o melhor da promessa de Deus. Tudo isso nos traz a esse texto. Entre vitórias e derrotas, eles experimentam o máximo da promessa de Deus, que é a conquista da terra. E agora eles têm que dividir a terra. Porque a promessa era que cada uma das famílias teria uma parte. Cada família teria o seu lugar para trabalhar, para plantar, para colher, para construir a sua vida. E especialmente aqui, os filhos de Judá se aproximam de Josué em Gilgal, um lugar especial, extremamente especial. Mas é também especial o fato de que Caleb vai junto.
E Calebe era filho de Jefoné, o quenezeu. Calebe era filho de Jefoné, o quenezeu. O que isso traz para nós de importante? Quenezeu são os filhos de Kenaz. Kenaz é neto de Esaú. Mas as promessas não são para os filhos de Jacó? O que é que os edomitas estão fazendo aqui? É isso que é precioso. Mostrar o quanto Deus está disposto a receber os que creem, independente da sua origem. Mas era importante este momento, porque Calebe percebe que chegou a sua vez. É o seu momento, é a sua hora. Eu sou filho de Esaú, ou seja, sou da linhagem de Esaú. Possivelmente alguém ali, ou seu pai, ou seu avô, se casou com uma mulher da tribo de Judá. Nós bem sabemos que em algum momento a tribo de Judá recebeu essas pessoas como os quenezeus. Mas isso é importante, porque ele está lá para reivindicar a terra que um dia lhe foi prometida, pautado na promessa de um Deus que salva a todos que creem. E ele chega lá e ele diz: Josué, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Josué, você estava comigo. Nós estávamos juntos, nós vimos o que aconteceu. Nós fomos enviados para uma terra. E ali, então, as pessoas que foram conosco não tiveram a mesma visão que a nossa. Eles desesperaram o povo, eles desencorajaram o povo, mas nós voltamos e nós somos fiéis. Você sabe disso. E você sabe que naquele dia o Senhor me fez uma promessa. E quem fez essa promessa realmente foi o Senhor. Quando Calebe destaca que a promessa foi feita por Moisés, homem de Deus, tu sabes que o Senhor falou a Moisés, ele está deixando claro que não foi uma promessa de homens. Alguém já te fez uma promessa e não cumpriu? Eu já fiz muitos casamentos. É claro, nós não casamos as pessoas. Nós fazemos cultos de agradecimento a Deus pelo casamento. Mas as pessoas não honram isso. Nem sempre elas obedecem às suas promessas. Há um tempo atrás, eu estava assistindo à televisão e uma repórter entrevistou um médico que fez coisas terríveis, atrocidades. Um médico que abusava das suas pacientes. Um médico que violou mulheres. E a repórter olhou bem nos olhos dele e falou assim: o senhor não lembra da sua promessa, do seu compromisso? O senhor não lembra que o senhor prometeu? Como fica para o senhor aquela promessa de Hipócrates? Como fica para o senhor o dia que o senhor jurou, fez o juramento de Hipócrates? Ele olhou assustado, como quem diz: é verdade, eu jurei e não cumpri. Isso não quer dizer que ele mudou de opinião, ou que se tornou um homem crente, porque só isso Deus pode fazer. Mas Calebe sabe que quem jurou foi Deus. Ele sabe. Quem falou comigo foi o Senhor, com letras maiúsculas aqui, se referindo ao Deus da aliança. É o Deus da aliança. Não é qualquer um. Claro que Deus não é qualquer um. É o Deus Todo-Poderoso. É o Senhor. E ele usou Moisés para isso, que era homem de Deus. Moisés era um instrumento nas mãos de Deus. Moisés não seria ninguém se não fosse um homem de Deus. Seria talvez um líder, como muitos líderes por aí. Mas ele é o homem de Deus. Eu sei quem fez a promessa. Nós estávamos em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo de Yahvé, servo de Jeová, não sabemos a pronúncia exata, mas aquele que era o servo do Deus vivo, fez a sua aliança conosco. Este Deus
me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Que extraordinário isso. Você sabe o que significa Caleb? Caleb significa leal, lealdade. Mas o finalzinho do seu nome, Leb, lembra também uma palavra que aparece muito na Bíblia com leve, que é coração. Caleb significa o homem leal, segundo o coração. A sua lealdade vinha do coração. Era de lá que ele tirava a lealdade. Não adianta você, com a sua força racional, querer servir a Deus. Deus tem que mudar o seu coração. Quando ele disse aqui, eu sentia no coração, ele está falando do centro que crê, que é transformado por Deus, que realmente recebeu as grandes promessas de Deus, porque Deus prometeu mudar o nosso coração. Ele prometeu nos dar um coração vivo, um coração de carne, um coração transformado. Jesus fala sobre o coração. A Bíblia fala sobre o coração. Você tem que crer com o coração. E aí então nós temos a visão geral desta primeira lição desse texto. Deus prometeu, Deus cumprirá, e nós o que faremos? Você quer saber? Você tem que crer. Se você entende que a promessa é para você, você tem que crer. Quando o texto diz que ele perseverou, que ele colocou no coração, que ele seguiu em frente, meus amigos, isso tudo é fé. É obediência pela fé. É uma obediência pautada numa crença verdadeira na promessa. Promessa sempre aponta para algo futuro. A promessa sempre aponta para alguma coisa que vai acontecer. Ali adiante, nós temos a promessa da vida eterna. Você ainda não recebeu a vida eterna. É o já e ainda não. Promessa. Ele está dizendo, eu criei. Porque você não pode experimentar o melhor da promessa de Deus se você não crer. Paulo chega a dizer que até o alimento que você come sem fé perde o sentido. Todas as coisas têm que ser cercadas por fé. A vida é cercada por fé. Você sai para trabalhar, para estudar, para viver, porque você crê no que o Deus Todo-Poderoso da aliança prometeu. Você vive pela fé, na promessa. Porque é assim que nós somos. O pastor comentou que eu trabalhei com o reverendo Roberto. É verdade, trabalhei com ele 5 anos. Roberto brasileiro, já ouviu falar dessa figura? Ele fica mais no céu do que na terra, porque ele está sempre por aí, voando para algum lugar em algum avião. Dizem que ele tem mais os pés no céu do que os pés na terra. E era uma segunda-feira como qualquer outra. Nós saímos de Patrocínio às 3h da manhã e íamos para Uberlândia a fim de que ele tomasse o avião para São Paulo. Isso era corriqueiro nosso. E eu estava dirigindo o carro e naquele dia, ou naquele dia especial, Deus resolveu nos dar uma prova. Eles resolveram reformar a estrada às 3h da manhã. E nós ficamos parados ali quase que 1 hora. E eu olhei para o reverendo Roberto e disse, reverendo, vamos voltar. O voo já foi, reverendo. Ele disse, não vai. Eu disse, vamos voltar, reverendo. Já faz mais de 1 hora, esquece isso. Ele, vamos pela fé. Eu nunca me esqueço disso. Vamos pela fé. E nós fomos. E é claro que quando nós chegamos lá no aeroporto, logo que ele chegou lá, como ele é muito conhecido, as pessoas do aeroporto vieram falar com ele, reverendo, me desculpa, o voo está atrasado 1 hora. Eu falei, meu Deus, não é assim que nós vivemos. Deus tem promessa para você. Não porque você é especial, mas porque Ele prometeu. Você crê? De verdade, você crê? Você vive pela fé? Quando você olha para as promessas de Deus, você diz, eu creio, Senhor. Então, se você crê, você tem que fazer a segunda coisa que esse texto nos ensina, que é esperar. Esperar?
Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou para Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente. Lembre-se, ele é um quenezeu. Ele faz parte dos filhos de Esaú. Mas Deus prometeu. E ele acreditou. E agora ele diz então: eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Durante 45 anos, ou 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra, ou se você preferir, esta promessa a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Quanto tempo ele esperou? Ele tinha então 45 anos quando ele fez isso. Não, ele tinha 40 anos, perdão. 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Então ele esperou 45 anos. Porque esperar faz parte da nossa vida. Porque esperar faz parte da promessa. Porque esperar faz parte do que Deus deseja para nós. E esperar não é nada fácil. Esperar é uma atitude, com certeza. Esperar é uma atitude, não há dúvida. Jesus mandou os discípulos esperarem. Esperem até que eu volte. Esperem em Jerusalém. Esperar faz parte da nossa existência, porque a Bíblia fala em esperar. Ela fala que todas as coisas acontecem no tempo de Deus. Nós amamos aquele texto de Eclesiastes. Nós gostamos e nós repetimos. E nós nos lembramos daquele texto. Há tempo para todas as coisas. Agora pratica isso. Quanto tempo você consegue esperar? Esperar faz parte da nossa existência. Muitas vezes os cristãos já foram confrontados por isso. Quanto tempo mais eu vou ter que esperar até que Jesus volte? Eu não aguento mais esperar. Eu espero uma semana. Eu espero 15 dias. Eu espero um mês. Mas 45 anos? Eu não aguento. Mas esperar faz parte da vida. A questão é que Caleb coloca um ingrediente aqui que nós não podemos ignorar. Um ingrediente bastante cheio de drama, cheio de muito drama. Ele diz para nós que ele esperou enquanto ainda estava no deserto. Um dia desse eu recebi um telefonema. Era da gerente do meu banco. E ela falou para mim: olha, eu vou te dar um novo cartão. E agora você vai ser VIP. E eu falei: opa, eu quero ser VIP. Eu quero ser very important person. Eu quero ser VIP. E ela falou: olha, você vai ser VIP. E quando você for ao aeroporto, você vai visitar a sala VIP do aeroporto. Eu falei: opa, eu vou visitar a sala VIP do aeroporto? Irmãos, esperar ali é a coisa mais deliciosa do mundo. Esperar, eu nunca fui. Mas eu imagino que deve ser maravilhoso. Ela fez uma promoção daquilo. E no deserto? Caleb esperou aonde? Você tem que lembrar que esse texto é o fim do deserto. Você tem que lembrar que esse texto aqui é o fim do deserto. É quando o deserto acabou. Quando foi que Caleb se mostrou leal de todo o coração? Quando foi que ele esperou? No deserto. Porque esperar faz parte da vida do crente. Senhor, eu quero agora. Vai ficar querendo. Senhor, eu quero hoje. Não existe isso. Você pode determinar, você pode fazer o que você quiser. Deus tem o seu tempo. Não adianta, tem que esperar.
E esperar é realmente manter a fé. Então as coisas se entrelaçam. Não é um esperar qualquer, é um esperar com fé. É um esperar lembrando da promessa. É um esperar de alguém que sabe, que tem esperança em Deus. É um esperar com esperança. É um esperar com esperança. Mário Sérgio Cortella, um conhecido palestrante, ele fala sobre isso. Talvez nem tenha sido ele o primeiro a falar sobre isso. Alguns dizem que foi Paulo Freire, mas eu duvido também. Porque, na verdade, quem disse isso foi Deus. Esperar é esperançar. É esperar com esperança. Essa é a grande verdade. Você quer aproveitar o melhor da promessa de Deus? Você precisa esperar. Nós não podemos fazer de outra forma. Nós temos que esperar. Eu tenho um filho de 20 anos, né? De 20 anos, que chama-se Jonatas. É uma história difícil de contar. Mas aos 4 anos, Jonatas chegou para Sandra e disse, minha esposa, mamãe, eu já sei o que eu vou ser quando eu crescer. Eu quero contar as histórias de Jesus. Aos 4 anos. Eu quero contar as histórias de Jesus, mas para pessoas que nunca ouviram. 4 anos. E o tempo foi passando. E ele cresceu, foi para a escola, quis colocar um brinquinho. Eu falei, ai meu Deus, lá se foi a promessa. Tchau, promessa. Aos 18 anos ele chegou em casa. Nós estávamos à mesa e ele começou a conversa dizendo, pai, se eu não for para a faculdade, tudo bem? Eu fiquei assustado, eu não vou dizer para vocês que eu fiquei feliz. Pai, se eu não for para a faculdade, tudo bem? Eu falei, claro, meu filho, tudo bem. Você vai fazer o quê? Ele falou assim, eu quero ser evangelista. Quero ir para o IBEL. Quero ir para o Instituto Bíblico. Quero pregar a palavra. Eu estou bem melhor que Caleb, eu esperei só 14 anos. Quanto tempo você pode esperar? Você acha que Deus vai falhar na sua promessa? Você acha que Ele vai te esquecer? Você acha que Ele vai abandonar a sua palavra? Não é por nossa causa, a gente tem que entender isso. Não é por causa de Caleb. Caleb está dando a resposta. Não é por causa da fidelidade de Caleb. É porque Deus prometeu e Deus cumprirá. Porque em nenhuma das suas promessas, diz a Bíblia, Ele faltará. Quando Maria fica sabendo que estava grávida, ela pergunta, mas como? E o anjo responde, olha, para Deus não existe impossível, porque Ele não falha nas suas promessas. É exatamente isso que uma das versões dos evangelhos trazem. Ele não falhará, faltará nas suas promessas. Quanto você pode crer? Quanto você pode esperar? Mas agora vem a última parte do texto. Verso 11. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Ele se sente forte. Não é uma força que vem dos seus braços, não tenha dúvida disso. A nossa força vem do Senhor. Nós somos fortes em Deus. Paulo destaca isso. Na minha fraqueza, então, eu sou forte. Um homem de 85 anos, ele é forte no Senhor. Eu estou forte, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora. Para o combate. Para o combate. Tanto para sair para ele, como voltar. Caleb está claro acerca do que a promessa de Deus envolve.
Você tem clareza do que a promessa de Deus envolve? Ele sabe que Deus prometeu, jurou, e nada vai impedir Deus de cumprir a sua promessa. Só que da nossa parte, eu tenho que crer, porque crer faz parte da nossa existência. É claro que é um ato de Deus. Eu conheço o texto de Efésios, eu conheço o texto de Romanos, e você também. É claro que a fé é um ato de Deus. Nós não somos nada. Mas Ele tem nos dado a possibilidade e a necessidade e o dever da resposta. Eu respondo com fé. Eu digo para mim mesmo, eu creio, eu abraço a promessa pela fé. Mas eu espero. Eu digo, Senhor, o Senhor não vai faltar, nem falhar. E eu espero, porque Ele é Deus. Mas lembre-se de uma coisa importante. A última lição desse texto é que a promessa de Deus envolve luta. Você tem que crer, você tem que esperar, mas você tem que lutar. Quando Caleb afirma que ele está pronto para o combate, ele sabe que essa luta é espiritual. Que não é uma luta contra carne e sangue. É muito mais do que isso. Não é uma luta tão somente contra os anaquins, ainda que fossem gigantes, como aparece em outras versões da Bíblia. E as suas cidades fortificadas, meus amigos, é uma luta muito maior do que essa. Porque Caleb é claro em afirmar, Deus é que prometeu e Deus vai me ajudar a desapossar essas pessoas. Eu vou tomar posse da terra. Eu vou conseguir tomar posse dessa terra por causa da promessa de Deus. Então não é uma luta tão somente de quem pega em armas, ainda que as armas estejam presentes. Não é uma luta tão somente de alguém que é capaz de ter força no seu braço, mas é uma luta pela fé. Para você entender isso, você tem que entender a carta de Judas, irmão de Jesus. Judas disse na sua carta que estava pronto para escrever sobre um determinado assunto, mas Deus colocou outro em seu coração. E ele diz, eu escrevi para vocês, para que vocês batalhem pela fé. A carta de Judas é uma carta de batalha pela fé. Eu nasci em Barretos? Não nasci em Barretos. Eu morei em Barretos. Quem nasceu em Barretos foi Sandra, minha esposa e meus filhos. E eu trabalhei num posto de gasolina lá, em Barretos. E uma vez, nós fazíamos, faz muito tempo isso, tá? Nós fazíamos crediário, colocávamos o nome da pessoa. E um certo cliente lá abasteceu, perguntei o nome dele, ele falou, fulano de tal Arutim. Eu olhei para ele e falei, Arutim? O senhor conhece Luiz Carlos Arutim? Ele falou, claro, é meu irmão. Um dos mais famosos atores da TV Globo, Luiz Carlos Arutim. Já que eles estão aí revendo as novelas antigas, não é difícil que eles voltem a passar essa que fez muito sucesso. Luiz Carlos Arutim fez um dos personagens mais conhecidos da televisão brasileira, um tal de Youssef. E ele fez muito sucesso, muito sucesso. É claro, talvez você não se lembre dele. Só depois dos 50, que nem eu. Mas Luiz Carlos Arutim, ele estava em seu apartamento. Ali tinha um estúdio. E o seu filho parece que era músico. E uma vela acesa pôs fogo no apartamento de 400 metros quadrados. E Luiz Carlos Arutim voltou para tentar salvar algumas obras de arte e retirar do apartamento algumas joias. E ele morreu. E é claro, nessa hora, fica estranho você criar uma reportagem do tipo assim, numa batalha contra o fogo, Luiz Carlos Arutim perde a sua vida. Não são essas as batalhas que importam. Não são as batalhas para você salvar os seus bens. Desculpa. Se você fizer isso, vai acabar morrendo asfixiado. Não é a batalha para você salvar as suas obras de arte. É a batalha da fé. Essa batalha
que é tão poderosa, que aqui no texto nos traz tanta alegria, mesmo com as dificuldades. O texto diz: agora, pois, dá-me este monte. Caleb sabe exatamente o que ele quer. Eu quero esse monte. Não são estes montes, mas eu quero este monte. Ele quer exatamente um lugar específico. Me dá este monte. Parece que ele está apontando para o monte. Por isso este, e não esse. Parece que ele consegue olhar o monte de onde ele está. Me dá este monte. De que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb. Ele foi para a guerra. Porque assim é a vida. Você tem que levantar todos os dias e saber: hoje é uma luta. Hoje eu vou lutar. Hoje eu vou lutar. Hoje eu vou lutar. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Era esse monte que ele queria. Queria o monte Hebrom. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. É mais uma dica de que esse texto foi escrito como uma história verídica, real, verdadeira, absoluta, porque o autor aqui coloca mais um marcador histórico. Vocês sabem, até o dia de hoje, é comprovado, vocês conhecem. Quem está lendo esse texto sabe. Isso aqui não é fake news. É até o dia de hoje, vocês conhecem. Vocês têm compreensão. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins. E a terra repousou da guerra. Ele lutou e venceu. Lá na nossa igreja do Jardim de Oração, um abraço para vocês, irmãos. Nós cantamos uma bela canção que diz que nós lutamos as batalhas que Jesus venceu. Eu sempre me lembro dessa canção. Nós lutamos as batalhas que Jesus venceu. Nós lutamos as batalhas que Jesus venceu. Não são nossas, nunca foram. São dele. Nós lutamos essas batalhas, mas ele já venceu. Nós temos que lutar todos os dias. Todos os dias. Porque lutar faz parte da promessa. Ele poderia falar: Senhor, que promessa é essa? O Senhor me deu uma promessa que eu ainda tenho que lutar. Que promessa absurda, Senhor. Como assim? O Senhor me prometeu e agora eu tenho que pegar em armas? Agora eu tenho que ir para a guerra? Senhor, que absurdo. Não, irmãos, lutar faz parte da vida. Lutar faz parte da vida. Faz parte da nossa existência. Eu tenho que falar uma coisa da Sandra aqui. Mas no dia do aniversário dela, eu peguei o resultado da biópsia. Eu não contei para ela, porque era aniversário dela. Mas outro dia eu contei que ela estava com câncer de mama. Você acha que Deus falhou na promessa? Você acha que Deus nos esqueceu? Claro que não. Nós estamos batalhando todo dia, não é, Sandra? Todo dia. Já fez a cirurgia, já fez radioterapia, está tomando remédio. É uma luta todos os dias. Que luta é essa para manter a nossa fé? Que luta que nós combatemos? A luta para lembrar: Deus, o Senhor, não falhou na promessa. O Senhor não falhou. Todos os dias eu tenho que me lembrar disso. O Senhor não falhou.
O Senhor prometeu. E o Senhor cumprirá. Porque o Senhor não falha. Mas não pense vocês, irmãos, que não é uma batalha. É dura. Mas eu preciso batalhar pela promessa. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Todos nós vamos ter batalhas todos os dias. Eu era pastor lá em Patrocínio e tem um amigo muito querido lá chamado Mário Lúcio, presbítero, irmão do reverendo Roberto. E um dia na casa dele, eu perguntei, doutor Mário, o que o senhor quer que eu pregue na igreja? Ele falou assim, pastor, vou falar só uma coisa para o senhor. Cada banco daquela igreja tem uma pessoa passando por uma luta. Em cada banco. Então você já sabe o que fazer. A igreja tem mais de 200 bancos. Eu pensei, meu Deus, é uma igreja para mais de 1000 pessoas. Mas é a verdade. Em cada banco aqui tem alguém lutando. Porque lutar faz parte da vida. Eu não luto para ganhar a promessa. Eu luto para combater nas batalhas que Jesus já venceu. Eu não luto para mostrar que eu mereço a fé. Não, eu não mereço. Eu não luto porque Deus quer me dar alguma coisa maior. Não, eu luto porque é meu dever. Porque Deus me chamou para isso. Para lutar todos os dias. Todos os dias. Caleb lutou, você vai lutar. Porque é assim que nós somos. Nós somos, como diz aquela canção, soldados. Até aquela de criança, né? Somos soldadinhos. Nós temos que lutar. Assim, então, esse texto chega ao seu ápice. Ainda falta mais uma parte, a cereja do bolo. A promessa foi feita. Não tem como falhar. O que eu faço como resposta, não para ganhá-la, adquiri-la, obtê-la, mas como resposta? Deus me prometeu, eu estou feliz com isso. Então eu creio, eu espero e eu luto. Deus prometeu, eu estou super feliz. E Ele não vai voltar atrás, porque Ele é Deus. Então eu creio, eu espero e eu luto. Por que isso tudo? Se você observar esse texto, tem algo muito especial. Claro que toda a Bíblia termina com Jesus. Ela começa e termina com Jesus. Ela sempre tem Jesus como centro. Às vezes é mais nítido, às vezes nem tanto. Aqui nesse texto é bem claro. Caleb queria exatamente o quê? Hebron. O que é Hebron? Hebron é o lugar onde Abraão morou. Hebron é o lugar onde Jacó morou. Hebron é o lugar onde Isaac morou. Ele queria o lugar onde os patriarcas tinham habitado. Ele queria o lugar santo, sagrado. Ele queria o lugar da promessa. Eu quero de volta o lugar onde Deus colocou os meus antepassados. Eu quero morar no Monte Santo. Agora dá para entender, né? O que um idoso de 85 anos vai fazer numa montanha? Mas eu quero o lugar que Deus chamou de terra da promessa. Não é assim que nós vivemos hoje. Qual é a maior promessa que existe? De habitar no Monte Santo. Que não será Hebron. Hebron é apenas um símbolo. Será o lugar celestial. Mas por que eu quero esse lugar? Por que eu me apoio na promessa? Porque eu quero o lugar da promessa. Eu quero aquela terra prometida para Abraão, Isaac e Jacó. É lá que eu quero. Então luta por ela. Espera por ela e crê. Agora é claro, esse texto tem uma outra importantíssima relação com Jesus. Verso 13. Josué o abençoou. Josué, que numa das possíveis traduções é Yeshua. Que Yeshua no Novo Testamento é Jesus. Como pode Josué abençoar alguém? É claro que ele abençoou. Porque aqui ele está representando Jesus. Claro que ele abençoou. E você só pode chegar no Monte Santo se você tiver a bênção de Jesus. Não tem outro jeito. Quem pode te abençoar é Jesus. Você pode lutar, esperar e crer em outras coisas. Há muitos que creem. E há muitos que esperam. E há outros tantos que lutam todos os dias. Mas só tem um homem
chamado aqui como Josué, e no Novo Testamento de Jesus, que pode fazer isso. Josué o abençoou. Ele pode te abençoar, porque Ele é teu Salvador. E Ele tem poder para isso. E é claro, esse texto termina de uma forma linda. E a terra repousou da guerra. O príncipe da paz vai nos dar paz eterna. No final das contas, quando aquele que pode nos abençoar nos der a cidade eterna, o monte eterno, nós vamos entrar lá para experimentar o fim da guerra. O fim da guerra. Porque o que Ele tem para nós é paz. Que o Senhor abençoe sua vida. A promessa está feita. Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que você vai fazer? Você vai crer. Mas não em qualquer crença. Crer naquele que te abençoou. O nome dele é Jesus. E se você não o conhece, você precisa conhecer. Pessoalmente, verdadeiramente. Assim como Caleb estava frente a frente com Josué, esse é o lugar que a gente deve estar. Frente a frente com Jesus. Ele pode te abençoar e te dar o que você mais quer. A terra da promessa. O lugar extraordinário. O lugar onde não há mais guerra, porque a paz tomou conta. Que bom que Ele fez promessas. E que bom que nós podemos segui-las. Crendo, esperando e lutando.